Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 99119 2421, Irmão Alex. Eu vou deixar na tela aí o livro que nós estamos lendo, que é A História do Avivamento Azusa. Nós estamos no capítulo 1, o começo do avivamento. Parte 3, esse é o vídeo parte 3, beleza? O chamado. Vamos lá então. É continuação, pessoal, tá? Dos outros vídeos passados. Nessa ocasião, o Eterno me abençoou também de duas outras maneiras especiais, com o poder de exortar as igrejas ao avivamento e com um artigo que escrevi para a editora holandês sobre o mesmo tema. Então ele não estava satisfeito com a situação que as igrejas estavam, aquele sistema ali morno, né? sem avivamento, sem a presença do Eterno, sempre aquela mermice, né? Vamos dizer que nem muitas outras igrejas estão nos dias atuais. Vamos lá. Uma noite acordei gritando, louvando ao Eterno. Cada vez mais o Senhor se apossava mais de todas as áreas do meu ser. Agora, de dia, ou mesmo durante a noite, eu exortava as pessoas a ter fé no Eterno por coisas grandiosas. O peso do avivamento me consumia. O dom de profecia veio sobre mim com poder também, e parecia que eu havia recebido um especial dom de fé em favor do avivamento. Era óbvio que estávamos no início de dias maravilhosos, e eu profetizava continuamente sobre o grande derramamento que haveria de acontecer. Eu exercia um ministério muito efetivo por meio da imprensa religiosa e comecei a frequentar reuniões de oração em diversos locais, em diversas igrejas, a fim de exortá-las. O pequeno folheto do Campbell inflamava maravilhosamente todas as congregações. Também visitei muitos irmãos e comecei a vender o livro, O Grande Avivamento em Gales. O Eterno utilizou grandemente para incentivar fé no avivamento. Meu trabalho de distribuição, folhetos contínuos em bares e em casas de negócios, e em maio de 1905 escrevi no artigo: minha alma fica incendiada quando leio sobre o trabalho glorioso da graça do Eterno no país de Gales. Os 7.000 que, juntamente com os que foram poupados, Ezequiel capítulo 9, e que estão suspirando e gemendo por causa das abominações que há na terra e pela decadência da verdadeira piedade no corpo de Cristo, podem ser perdoados por regozijar-se numa hora como esta, em que se vê a perspectiva do Eterno mais uma vez mover-se na terra. Onde estão, porém, os homens que querem despertar para apegar-se ao Eterno? Isaías, capítulo 64, verso 7, sempre traz uma referência, né? O nosso lema deste momento deve ser Califórnia para Cristo. O Eterno está buscando obreiros, canais, vermes do pó. Lembra-se, ele precisa desses simples vermes. Havia tanto peso na vida de Jesus que fluía a oração de todos os seus poros. Isso é alvo demais para a maioria das pessoas. Contudo, não seria essa o último chamado do Senhor. Interessante que o foco do irmão aqui, dá para ver que era oração. Era oração, né? Que é o contato que nós temos com o Eterno. Vamos continuar. Na igreja do irmão Smiley,
No dia 17 de junho, fui a Los Angeles para assistir a uma reunião da primeira igreja batista, onde os irmãos esperavam em Deus um derramamento do Espírito Santo. Seu pastor, Joseph Ismail, acabaram de voltar de Paris de Gaza e estiveram em contato com os avivamentos locais e com Evan Robert, e havia sido incentivado para buscar a mesma visitação e bênçãos para a sua própria igreja, em Los Angeles. Esse encontro parecia estar em perfeito acordo com a minha visão, tarefa e desejo, e passei 2 horas na igreja orando antes da reunião da noite. As reuniões estavam sendo realizadas ali, diariamente, e dia e de noite. O Eterno se fazia presente. O Eterno sempre presente. A importância, né, da presença do Criador. Uma tarde, comecei a reunir em Los Angeles enquanto esperava que Ismail aparecesse. Eu exortava os presentes a não esperar nos homens, mas na espera no Criador. Eles estavam esperando em algumas grandes figuras humanas. Era o mesmo espírito de idolatria que havia sido uma praga para a igreja e que impediram a ação do Eterno através dos séculos. Como os filhos de Israel, o povo precisava ter outros deuses diante do Senhor. Êxodo capítulo 20, verso 3. Em algumas igrejas oficiais da Europa, o pastor é muitas vezes conhecido como pequeno Deus. Um problema aqui, pessoal, olha, que as pessoas colocam o pastor, né, que é um cargo, e eu percebo também, que eu fui dar uma pesquisada aqui, né, sobre o autor do livro, ele não concordava muito com essa questão de cargos nas igrejas, não, né? Ele falava que todos eram irmãos, né? E que, conforme na Bíblia fala também, né, que tinha um pastor, somente Jesus, o grande pastor. Vamos lá. Começamos o culto noturno nos degraus do templo, ao lado de fora, enquanto esperávamos que o zelador chegasse com a chave. Tivemos um período de oração em favor da comunidade vizinha. A reunião foi uma marcha progressiva de vitória. Beleza, pessoal? Pessoal, vamos ficar aqui para não ficar muito longo o vídeo. E depois nós retornaremos aqui para dar continuidade com o livro. Estou achando bastante interessante. Por quê? Porque nós lemos um livro como esse, que é da história de um irmão, é um irmão crente, acaba edificando, né? Você observa que ele, juntamente com outras pessoas, não se conformou com o que estava acontecendo com as igrejas naquela época e começaram a buscar esse avivamento através de oração. E eles não tinham, pessoal, uma liturgia definida. Uma outra coisa também, né? Era algo espontâneo. Ajuntava em qualquer local e começava a orar e buscar o Eterno, né? Não tinha aquela liturgia ali, sempre daquela forma. Que isso aí é o homem que está no controle, né? Porque tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, eles chegavam, ajuntavam, começavam a orar e começavam a buscar o Eterno. E ali o Eterno fazia presente no meio deles, e era algo extremamente histórico, né, que ficou para a história. Hoje, né, aqui em 2026, nós estamos falando sobre esse acontecimento. Beleza? Então fique na paz e um abraço do irmão Alex.